vamos voltar, né? A questão da família, da nossa responsabilidade como pais. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das causas atuais das aflições, e aí, Mário, é aquela situação que a gente conversou antes, você lembra? Que nós falamos que muitas vezes a nossa preguiça em nos afirmarmos nos comprometeria, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, entre todas as circunstâncias que nos levam ao sofrimento, ele cita uma lá que nos preocupa. Ele fala assim: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências do princípio? Né? Aí você vai desde o ventre, princípio ventral. Por fraqueza ou por indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Se você pensar com bastante lógica, ele está falando que uma criatura que não é administrada, educada, equilibrada na infância, seu sentimento seca. Então, tudo que você passa a falar com aquele espírito não tem expressão sentimental, ele não vai sentir. Por isso, a nossa responsabilidade é muito grande, tá? Ele fala, seca o coração, quer dizer, seca o sentimento. Ele fica frio diante do semelhante. E aí eu tenho uma experiência que uma companheira nos colocou semana, que o filho dela saiu na rua, muito jovem, se envolveu lá com as baladas nesse período de isolamento, trouxe a bactéria, o vírus para dentro de casa, contaminou os pais, o pai está internado, está até no CTI, e ele não está nem aí, continuou saindo normalmente, tá? E aí você começa a ver que esse espírito está com o coração, com o sentimento ressequido, tá? Não tem nada que o motiva. E isso é muito simples. Como é que surge isso? Você vai pensar, mas como é que meu filho conseguiu chegar à frieza de trazer a enfermidade para dentro de casa e não sentir absolutamente nada? A gente vai ver jovens que não se compadecem, meninos, né, que não se compadecem dentro de casa. Chega uma visita, ele não cumprimenta, está no computador, continua no computador. A visita precisa de um copo d'água, ele não levanta, não pega água. Ele não tem sentimento, não tem quem vá ali para criar o afloramento naquele sentimento. Ele vai crescendo nisso, os pais têm medo, né? Ele fala fraqueza ou indiferença, passam a não sentir coragem de dizer para esse filho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque hoje a gente tem tanto receio de que esse espírito acabe contraindo uma situação difícil para sua reencarnação, que a gente acaba permitindo que o espírito faça o que quer. Mamãe nos procurou dizendo, eu não gosto muito de chamar a atenção do meu filho, não, porque meu filho tem tendência suicida. E depois você fala, lá na frente suicida, eu vou ficar com remorso. Uai, mas se você deixar ele fazer o que ele quer a partir de agora, ele vai suicidar do mesmo jeito. Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa tomar a administração, né? Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem um capítulo falando sobre isso. Dá conta da tua administração. Certo? A gente precisa repensar com bastante segurança nisso. E aí ele continua no capítulo das causas atuais das aflições, ele fala, depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem, que é o que a Beth falou ali, né? Vai para as casas espíritas pedir orientação, querem que a gente converse com os filhos, né? E isso resolve? Não, não resolve. Buscar orientação resolve, viu, gente? Mas a gente modificar o filho dele, não, tá? E se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Então, qual que é a ideia primeira que a gente quer fazer disso tudo? Depois do Livro dos Espíritos, depois do Evangelho do Espiritismo, depois do livro Educadores do Coração, qual é a ideia central que a gente quer fazer? A ideia é que os pais não se abdiquem de suas responsabilidades, transferindo para outros a tarefas que lhe competem, a tarefa que lhes compete. Então, é meu dever educar o meu filho. Não passe isso para a escola. A professora tem uma responsabilidade que é de ensinar meu filho intelectualmente. O meu papel é educar meu filho. Mas eu coloquei na escola, coloquei no tempo integral, que é para ver se ele melhora. Ledo, engano. Isso não vai acontecer. Tá? A missão da professora é uma, a missão do seu filho é outra. E às vezes nós estamos sacrificando a educadora, a pedagoga, porque nós estamos forçando ali para que ela faça o trabalho que lhe compete.
Isso não é só com a pedagoga, não é só na escola, é também com os psicólogos, com os psiquiatras, não é isso? Com as instituições. A gente está entregando a educação de nossos filhos porque fica mais leve para a gente. Na verdade, a gente está querendo que fique mais leve, mas não fica não, tá? Então, o primeiro item é convidar os pais a se afirmarem como educadores de seus filhos. Pestalozzi, ele fala que o lar é a primeira escola, os pais são os primeiros professores e a disciplina é a primeira educação, tá? É a primeira grade curricular. Então, eu preciso entender que eu sou responsável pela educação do meu filho e pronto. Tá? Os outros vão dividir esse momento comigo, isso é muito importante. Então, a psicóloga, o psiquiatra e o pedagogo vão participar comigo disso, mas o processo é meu. Não terceiriza, não, tá? Porque senão fica muito complicado. Um outro item, é preciso assumir a responsabilidade de ser pai e mãe em meio a outras condições reencarnatórias. Tá? Então, eu preciso me assumir como pai, me assumir como mãe. Profissionalmente, eu estou muito ocupada, meu serviço me exige muito, e aí eu já não sei mais o que fazer. Eu não sei se eu trabalho ou se eu educo meu filho. Eduque seu filho. Eduque seu filho. Mas eu preciso trabalhar. Entre trabalhar e educar seu filho, eduque seu filho. Eduque seu filho. Então, nós vamos morrer de fome. Ah, mas fica muito difícil. A dona Laura fala assim. No livro do Nosso Lar, ela fala assim. Haverá um futuro em que as mães voltarão a cuidar de seus lares. A cuidar de seus lares. A educar seus filhos. A educação sairá direta do forno. E o forno é o lar. Essa coisa de nós termos saído para o mundo na tentativa de se auto-administrar é relativamente positivo. Há mães que a gente sabe que tem que fazer isto, por causa das circunstâncias do qual ela está envolvida. Às vezes é um pai que não cuida, etc. e tal. Mas, mesmo assim, ela precisa estar envolvida profissionalmente de maneira que os filhos sejam prioridades. Tão difícil falar isso, porque eu sei que tem tantas mães que vão conflitar com essa ideia, mas é a verdade. Eu disse uma vez em Pedro Leopoldo, lá naquele centro, perto não sei o nome do centro, lá da rodoviária lá. Acho que não foi o Sheila, não. É a Caminho da Luz, não, Sônia? A Caminho da Luz. Futuramente, no universo, nós ficaremos em casa para cuidar de nossos filhos. Nós trabalharemos em casa. A mãe vai ter um salário para cuidar dos filhos. Entendeu? A gente percebe que isso está vindo. Está vindo. Bolsa Família, vocês podem pôr o defeito que vocês quiserem no Bolsa Família. Mas uma mãe que recebe Bolsa Família pode cuidar dos seus filhos. Não do jeito que ela quer. Não do jeito que eu acho que eu... Mas tá indo, gente, tá indo. Daqui a pouco eu estou assalariada para ficar dentro de casa para cuidar dos meus filhos. Eu vou poder comprar o batom que eu quero. Eu vou poder comprar a comida dos meus filhos. E vou poder ficar dentro de casa cuidando dos meus filhos. Eu vou poder fazer isso. E outros benefícios. Não precisa ser só Bolsa Família, não. Outros benefícios. A sociedade vai entender que a mãe precisa retornar ao lar. A mãe precisa retornar ao lar. Enquanto isso não acontecer, o pai é o adjuntor, né? Não, o pai é o protetor, a mãe é a adjuntora, como está no Velho Testamento. O pai vai sair, vai trabalhar, quando ele voltar em casa, aquele pequeno tempo que ele tem, ele vai fazer de maneira tão positiva, porque a gente está criando muito processo inovador, né? Sai pai para a rua, sai mãe para a rua, quando chega em casa, o pai está lavando, o pai está passando, o pai está cozinhando, está tudo muito certo, está tudo certo, não tem nada errado. Mas o certo mesmo, é aquilo que a dona Laura falou no livro Nosso Lar. A mãe ter funções que garantam a ela sair, fazer a função dela, voltar e ter mais tempo com a sua família, mais tempo com o seu filho. Assegurar o seu lar, proteger os seus. Por isso que é muito complexo. Por isso que a gente chega aqui e fala, esse trem não vai dar para mim, não. Eu não aguento ficar dentro de casa. Eu vi aí agora,
nesse período de pandemia, mães desesperadas, querendo sair para a rua. Eu não nasci para lavar, eu não nasci para passar, eu não nasci para nada disso. E aí, criando, né, um obstáculo grande no contexto da educação. Então, a gente que lida com a infância e vê que os filhos que não têm presença paterna e presença materna são os que dão mais trabalho, são os que criam mais dificuldade, a gente implora a Jesus, que é o governador do planeta, que faça um salário para as mães. E aí nós estamos pedindo a Jesus, não estou pedindo ao governo, não. Estou pedindo direto para Jesus. A gente tem que pedir direto a quem sabe, a quem manda. Que faça isso. Que legalize a situação das famílias, das mães dentro do lar, para que elas voltem a educar seus filhos e que elas possam arrumar a golinha da camisa deles para que eles possam ir para a escola. Que ela possa fiscalizar a meia da criança. A gente, na escola em que nós trabalhávamos há um tempo atrás, a gente tinha uma criança e aí ela ia fazer uma apresentação. E ela começou a chorar. Eu trabalhava nessa época no Instituto Meimei. E ela começou a chorar. E não apresentava de jeito nenhum. E num bate-papo, a gente convidou a criança, não, vamos fazer uma entrevista aqui, vamos conversar, vamos ver qual que é o problema. Você precisa fazer a sua parte no teatro, senão todas as outras crianças não vão poder continuar. E aí ela explicou. Ela não estava vestida adequadamente para apresentar o teatro. A meia dela estava furada. E aí, quando você vê uma criança desenvolver um transtorno, porque o sapatinho, a meia que ele calçou, está furado e ele não pode tirar a meia na frente de outras crianças, você pergunta, cadê a mãe? Cadê a mãe que dá o banho, que põe a meinha no pé, que arruma bonitinho, que joga desodorante atrás da orelhinha para o menino ir para a escola? Sentimentalismo? Sei. Fica a critério nosso trabalhar a questão moralizadora proporcional ao que o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe. É preciso assumir a responsabilidade da condição de ser pai e ser mãe, tá? Um outro item é, a educação não consiste na arte de formar cidadãos intelectuais e titularizados, mas na construção de seu caráter, ou de seus caráter, para a formação do homem de bem. Né? A gente citou isso. Nossa maior preocupação hoje é o meu filho entrar dentro de casa com a mochila da escola, com o material que eu coloquei. Aquela borracha que está na mochila dele, que não é dele, eu poder perguntar assim, de onde você arrumou essa borracha, meu filho? Que material é? Eu não coloquei isso na sua mochila, não. E ele fala, mamãe é de fulano de tal, então nós vamos devolver a borracha para fulano. Tá? É o pai poder pôr a carteira com seu dinheiro sobre a mesa e aquilo ficar ali eternamente. Eternamente. Ninguém mexer. Um amigo nosso contou pra gente, né? Que o pai dele trouxe uma carne. Olha o que a disciplina faz. Trouxe uma carne. E o açougueiro não tinha papel, enrolou para a carne o papel presente que estava em cima da bancada. O pai chegou e colocou a carne em cima da mesa. E a carne ficou uma semana. Porque como estava enrolado no papel de presente, os meninos achavam que aquilo era do pai, o trem estava cheirando mal dentro de casa, ninguém sabia o que era. Mas como eles não tinham o hábito de mexer nas coisas do outro, o trem ficou lá, em cima da mesa, dando bicho em cima da mesa. Tá? E aí o pai falou, mas eu trouxe essa carne no sábado, eles distraíram com outra coisa lá, era para ter sido feita, e o trem ficou lá em cima. Então a disciplina pede isso. Né? A formação de caráter. Isso é que é prioridade. É você sair com teu filho, passar o teu filho na roleta, teu filho já fez a idade de pagar e você pagar para ele ver. Uai, pai, eu não pago mais não. Paga assim, meu filho, agora você já tem 6 anos. Agora você já paga, 6 ou 5 anos. Né? Eu tenho tanto tempo no ano de hoje que eu nem sei mais. Você já paga. E o filho vê a integridade do pai. Só para vocês terem uma ideia, o quanto a integridade é importante, tem um senhor aqui perto da minha casa, ele tem uma bitaquinha. Bitaquinha da minha época, né? Acho que vocês não conhecem, não. O povo não conhece bitaca. E eu ganhei um monte de cebola para doar. Mas eu ganhei tanta coisa e fui doando, o treino não acabava. Não acabava. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ver se o senhor fulano de tal põe isso lá na venda dele, para mim. Né? Porque eu estava perdendo aqui na porta de casa.
Quando eu cheguei lá, eu falei, ei, seu fulano de tal, o senhor tá bom? Ele falou, tô bem, dona Sônia, graças a Deus. E seu trabalho assistencial lá? Eu falei, tá indo bem, graças a Deus. E, inclusive, o senhor não quer ficar com um saco de cebola que tá perdendo lá em casa, não? Ele falou, de doação, na frente do filho dele, de doação, dona Sônia? De jeito nenhum. De doação, de jeito nenhum. A senhora que lute para fazer a doação da senhora. Imagine eu negociando um bem doado. Eu posso fazer isso, não, dona Sônia? Eu voltei com um saco de cebola na cabeça e falei, meu Deus, podia ter dormido sem essa. Podia ter dormido sem essa. Era mais fácil ter estragado aqui do que eu ter feito a sugestão. E ele olhou para o filho dele e falou, olhando para mim. E eu falei, gente, que lição. Então, a moral, o filho dele trabalha com ele, gente. Então, imagina se ele falou, dona Sônia, um saco de cebola lá, quem sabe amanhã a senhora arruma um de batata, um de alho e traz para mim. Não, ele preferiu me mostrar que a moral dele era suficiente para ele não negociar aquilo que ele ganha. Eu falei com ele, o senhor não vai ser candidato a nada, não, vou votar no senhor no futuro. Né? Mas a gente sabe que é assim mesmo. A moral tem que ser essa. Eu preciso ensinar isso para o meu filho. Eu preciso ensinar ao meu filho que tudo é bacana, que a festa é bacana, que ganhar presente é bacana, mas Deus é muito mais. Que sem Deus, você não consegue absolutamente nada na vida. Quer falar, Mário? Só comentar, Sônia, valores morais é de casa. É de casa? A educação, cultura é o professor, mas os valores morais é da família. Eu vou fazer um comentário, um depoimento da minha família, que a minha mãe criou 14 filhos. E era um princípio, né? Você citou o ônibus, citou essa questão de você estar dentro de um ônibus, de você ter o espaço para sentar e tudo. A gente tinha um lugar no colo dela. Sim, se chegasse sim. Qualquer adulto, idoso ou não, a gente ia para o colo dela, mesmo que tivesse espaço no banco. Então, são valores, você citou exemplo, né? Eu acho que está no contexto que nós estamos falando, são valores que vêm da família. E isso fica conosco a vida inteira. Inteira. Eu sou o caçula da minha família. E a minha mãe retornou à pátria espiritual, eu tinha 14 anos. São valores que ficaram para o resto da vida. Olha o que você falou aqui. Olha que bacana, Mário. Ensina, Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho em que deves andar. E até a velhice, ela não se desviará dele. Então, você nunca mais esquece. Você citou a questão do ônibus aí. A gente assentava no colo da mãe e se chegasse uma pessoa nem tão idosa assim, mas, por exemplo, uma pessoa que tivesse um peso a mais ou tivesse por característica grávida, a minha mãe levantava. Sim. Para a pessoa sentar. Sim. E aí ficava nós duas de pé. Sim. Né? Para que aquela pessoa pudesse sentar. Então, esses valores não se ensinam em escola. E são esses valores que vão construir o nosso amanhã. Eu acho que é aí que a gente precisa trabalhar e ensinar. Porque esses valores são imperecíveis. Imperecíveis. E assim, isso é que vai formar o caráter da humanidade. Sim. Isso é que vai formar o caráter. Eu quero um mundo moral melhor. sai de casa. Exato. Eu quero um mundo melhor, mas o mundo melhor tem que começar no mundo menor. E o mundo menor é o lar, gente. O mundo menor está dentro de mim. Então, se eu faço esse trabalho, né? Se eu tenho um pai que sabe me direcionar, que sabe me mostrar o valor de ser um homem de bem, claro que o mundo tende a melhorar. Né? Vai melhorando mesmo. O mal vai perdendo a sua força. Eu lembro... não se podia brigar na escola, não se podia bater em ninguém. Meu pai falava, não apronta não que você vai apanhar. Então a gente não batia em ninguém, não brigava com ninguém, porque senão chegava em casa, a corrigenda era em cima da gente. Às vezes você era até provocado, mas isso é legal. Isso é legal para a gente entender que essa educação ela não mudou. Se você pensar bem, o que tem que trazer para a atualidade é esse contexto de educação. A educação que faz você respeitar o espaço do outro. Faz você pensar que o seu direito termina onde começa o direito do outro. A vida provoca, né? A vida nos provoca a reagir construtivamente. Com certeza. Tranquilo, gente? Regina, tudo bem aí? Beleza. E aí ele vai trazer um outro fator. Lembrando que
Dentro da ideia primária, os filhos têm sentimentos, com direito de reagirem. Por isso mesmo, os pais têm sempre que ser inovadores na ação. Então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento em que você fala com o filho, né? Vem cá, vai ali para mim. Ah, tá, espera só um pouquinho aí. Espera aí, já tô indo. Particularmente, voltando ao saudosismo da educação, né? Eu nunca disse pro meu pai, espera aí. Essa frase não era dita dentro da minha casa. Sônia, senhor, pronto. E hoje você fala com o filho, ele fala, espera. Muitas vezes, a gente tem que usar a arte da educação. Meu filho, dá uma pausa na televisão, vai fazer o que eu estou te pedindo, por favor. Agora. Agora, dá uma pausa. Ele sabe que ele vai voltar, porque hoje na vida está muito fácil, você pode voltar em qualquer programa que você quer, você pode assistir o programa 300 vezes, o trem passa repetido. Não tem aquela coisa que na nossa época passava aquilo uma vez na vida, outra na morte. Se você perdesse aquela notícia, você não ouvia ela mais não. Por isso que criaram retrospectiva. Porque só daí um ano você ia ouvir falar naquele assunto. Hoje não, hoje você quer um programa, você está assistindo Netflix, você fala com um menino assim, vai buscar uma caixa de fósforo ali para mim. Ah, não vou perder meu filme não. Gente, é só dar uma pausa, a Netflix está ali, você pode voltar a assistir o filme desde o início, não tem isso. Não tem nada que... nós temos alguém de Vazante, que legal, né? Que honra. Muito chique isso. Seja bem-vinda, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reconsiderar o nosso processo inovador da educação. Meu filho, dá uma pausa. Faz o que eu estou te pedindo. Depois eu vou fazer uma pipoca e nós assistimos juntos. Mas mostre para ele que ele precisa entender o mecanismo da sua palavra. Né? Isso em todas as outras áreas. Às vezes você fala com o filho assim, você não vai. Né? Seja qualquer coisa. Você já combinou com ele? Você já combinou que ele vai? Se você já combinou que ele vai, não desfaça a sua palavra. Tá? Não desfaça. Mas, pense quando você for autorizar qualquer outra coisa. Porque às vezes eu falo com meu filho, você ia, mas agora você terminou comigo que você não vai mais. Você perdeu a sua palavra. Vamos combinar direitinho? Vamos combinar? Não me peça nada, hoje você vai, mas não me peça nada a partir de amanhã. Porque você falhou comigo. Compromisso é da agora para frente. Porque a gente precisa manter a nossa palavra. Os espíritos não acreditam na gente mais, né? Filho não acredita em pai, filho não acredita em mãe, filho não acredita em ninguém. Eu também não acredito nele. Né? Onde é que você foi? Eu estou na casa do meu colega. Tá nada, tá aprontando por aí. E aí isso passa normal para mim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer código de ética dentro de casa. Código de ética. Eu vou contar para vocês, já falei isso, já contei, eu gosto muito de contar isso, porque eu falo com minha filha hoje, até hoje ela fala, mas você é muito pirata. Veio uma artista, esqueci o nome da artista, Beyoncé. Beyoncé veio no Brasil fazer um show. E a minha filha olhou para mim e falou, mamãe, você não sabe o que está acontecendo. O quê, minha filha? Você não sabe quem está no Brasil? Beyoncé. Falei, é mesmo, filha? Que bacana. Não, mãe, deixa eu ir. Eu falei, pode. Ela ficou me olhando e falou assim, pode? Eu falei, pode ir. Eu tenho uma condição para você. Você vai pedir a Beyoncé para vir aqui em casa para a gente tomar um café, porque eu preciso conhecer quem é Beyoncé, porque eu não conheço Beyoncé. Ela olhou para mim e falou, mãe, né? Vou da cabeça. Às vezes nós estamos permitindo que os nossos filhos saiam com pessoas que nós nunca vimos. É um amigo. Como é que chama esse amigo? Zé da Garrafa lá, não sei não. Cuidado, hein, meu filho? Cuidado, já te falei. A gente não vai ficar saindo com todo mundo, não. Você conhece a pessoa que seu filho está saindo? Você não tem responsabilidade sobre esse espírito? Vai conhecer um amigo do seu filho. Ele vai sair semana que vem, vai no cinema com o filho hoje. Quer dizer, não estão podendo ir no cinema, não. Mas liga a internet, vamos conversar com esse filho na internet. Vamos ver quais são os ideais. Cadê a família desse filho? Cadê a família? Ele tem família, ele tem mãe. Quem é que educa esse filho? Não, ele mora com um outro amigo. Olha, não tem condição de eu liberar. Ah, mas isso é muito ruim. Todas as mães liberam. Sabe qual que é a vantagem de ser uma boa mãe? É que eu não pareço com nenhuma.
Eu sou única, eu sou única. Então você não vai fazer. Ah, mas isso é repressão e o mundo não precisa disso mais, não. Não só precisa, como vai buscar. Essa coisa do silêncio, essa coisa da educação, essa coisa de retomar a disciplina, vai voltar sim, principalmente dentro dos lares. Onde os filhos terão liberdade, mas a liberdade igual a de Paulo, igual a de Jesus. Minha comida é fazer a vontade do meu pai. Vai lá, Beth. Desde o assunto anterior, né, eu lembrei que o meu filho Gustavo está com 20 anos hoje, né, meu caçula. E ele tinha mais ou menos 10 anos de idade. O filho de uma amiga da gente tinha 15. E ele escolheu o caminho das drogas, de tráfico de droga e tal, e foi morto, com 15 anos. E o Gustavo, quando me viu comentando aqui em casa e tal, ele falou, mãe, mas o que aconteceu? Ele com 10 anos, o Gustavo. Aí eu falei com ele, foi droga. Morreu por causa de droga, meu filho. Ele falou, mas o que é isso? Me explica. Eu sentei com ele, pus um vídeo sobre droga, ele com 10 anos. Mostrei para ele e falei, foi o caminho que o menino, esse rapazinho morreu, escolheu. E falei com ele, porque nós temos 2 caminhos. E você, Gustavo, vai encontrar pessoas. Eu não vou estar toda hora com você. Você vai encontrar com coleguinhas que vão, talvez, te oferecer um pozinho branco, uma balinha diferente, um cigarrinho diferente para fumar. Você vai ter que escolher. E falei com ele, tem 2 caminhos. Ou você morre, ou você vai ser preso. E se você for preso, eu vou estar do seu lado, mas vou deixar você ser preso. Isso ele com 10 anos. Aí quando eu contei isso da casa da minha mãe, eles riram até, falaram, nossa, o que é isso? Que terapia é essa? Eu falei, a terapia da verdade. Que ruindade, né? Que mãe ruim, né? Então, ele ri até hoje. Hoje está com 20 anos, a gente fica conversando, ele morre de rir, fala, não, mas você é muito doido. Eu falei, não, eu fui verdadeira. Eu tenho mães que às vezes eu começo a falar assim, não dá isso, não dá para mim não, nem, nossa, não. Nossa, é muito confuso. Não, Sônia, eu não acho que é assim, não. E pessoas que às vezes vão buscar informações em obras e literaturas mostrando que não é assim que educar filhos, que a gente tem que ser mais flexível. Eu acho que a flexibilidade é no campo da moral, entendeu? Você ali ajudar seu filho, quando ele estiver passando por uma dificuldade, você entender que aquele é um momento difícil dele. Mas participação no intuito de incentivar e depois você ter que se responder é complicado. Bastante complicado mesmo, né? Bom, mas vamos lá que o tempo está indo embora, né? O tempo está indo embora. Filho, já falamos que filho tem que ser. Respeito e obediência, disciplina e limites devem fazer parte da grade curricular do lar, sem medo. Tá? Então, às vezes, a nossa maior dificuldade é usar a grade que a gente organizou lá no mundo espiritual. Tudo isso nós planejamos no mundo espiritual. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa, porque às vezes a gente está falando assim, a pessoa fala assim, nossa senhora, mas que assunto pesado, né? Que coisa ruim. Eu queria ler para vocês aqui, eu li lá no Caminho da Luz, eu queria ler para vocês, está no livro Os Mensageiros, tá? De André Luiz, e tem um capítulo aqui que ela está fazendo o culto do Evangelho no lar, e ela tem um imóvel, e o filho queria alugar o imóvel para poder ter dinheiro, porque a casa, eles viviam numa situação muito paupérrima, e eles queriam ter dinheiro, e o filho, como ele é um administrador, né? Por excelência, estava na alma dele administrar, trouxe isso da reencarnação anterior, ele vai, já combina com uma outra pessoa alugar o cômodo da mãe. E a mãe fala, não, eu não vou alugar o cômodo, eu combinei com o seu pai que aqui seria o nosso lugar para as realizações do Evangelho de Jesus. Esse é um empreendimento para Jesus. E o filho revoltado conversa com ela e fala com ela que ela estava errada, e ela vai ali administrando o diálogo de maneira satisfatória. Ela fala como mãe, né? Como pessoa, ela vai reagir. Aí, num determinado momento da conversa, o filho fala assim, eu vou ler rapidinho, para não ficar cansativo, a gente vai lendo e comentar. Observei que o menino não compartilhava do dilúvio daquelas bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas, havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas. Ela tinha 5 filhos, identificados por meio do mesmo ideal.
de quando em quando, o menino sorria, irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa longa, ele perguntou à genitora menos respeitosamente: mamãe, o que a senhora entende de pobreza? Aí a mãe, com a disciplina, com aquela coisa de não ser agressiva, que é o primeiro momento de todo ser humano quando está fazendo o processo de educação, ela fala com ele assim: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e pura. É claro que eu não me refiro aos ociosos ingratos do caminho terreno. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. Primeiro que isso não é diálogo com criança, né? Isso é diálogo de espírito superior para espírito. Olha que bacana, que conversa bonita. Olha que diálogo de mãe que sabe o que está dizendo a um espírito. Ela tirou a condição de infância e colocou a condição de espírito. Ela viu nele um espírito. Muito bem. Ele fala com ela assim: infelizmente eu não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim de infância pensam de modo contrário. Ela continua a conversa e ele vai e reluta. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou: não estamos aqui num jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, compelindo-me ou competindo-me nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir com a bênção dos frutos. Para onde andarmos no mundo, receberemos muito alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envolvia. Pronto. Ele, espírito difícil e rebelde, vira para ela e fala com ela assim: e se eu insistir? E se eu insistir? E se eu não quiser aceitar suas rédeas? Ela fala com ela assim: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas aos corações dos filhinhos que Deus me confiou. Se amo muito a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. Depois que você lê um negócio desse, principalmente se a gente foi invigilante na educação, você pensa: por que eu não sou Dona Isabel, gente? Por que eu não fiz igual a Dona Isabel, né? Mostrou para uma criança de 12 anos, em linhas gerais da educação, dentro de um contexto teórico e dentro de um contexto prático. Eu passo a mão no meu chinelo e mostro para você direitinho, insiste para você ler. Insiste. Eu te corrijo, meu filho. Ela falou em punição. E aí, nós vamos entender o que é a lei de Deus. Porque quando eu fujo às regras, Deus me disciplina. Deus me disciplina. Vamos lá? Então, eu preciso mostrar àqueles que estão sobre a minha rédea educativa que ele precisa passar pela obediência, pela disciplina, pelo limite. Não é isso? Para que ele entenda o sentido de família. Não presenteie seus filhos substituindo o seu carinho. Então, se você não tem tempo para ficar dentro de casa com seu filho, fique trazendo presente para dentro de casa, não. Olha o que a mamãe comprou para você. Vem cá, meu filho. Não. Você chegou cansada? Quanto tempo você tem com o seu filho? 10 minutos? Então, você não vai valorizar o seu cansaço. Você vai doar os 10 minutos para ele. Você vai doar os 10 minutos.
Eu deitei exausta, que ótimo. Pode ficar tranquilo, o plano espiritual vai levar você para a recuperação, a energia que você vai receber no corpo físico vai modificar, mas se você tem 10 minutos, doe os 10 minutos. Ô, Sônia, Oi, minha amiga. eu trabalho com educação também. Ai, que ótimo. É. Sofredora. Jesus te abençoe. Amém, amém, nós todos. É missão, né, Sônia? É missão, é missão. Nós não estamos lá, não é à toa, não. Com certeza. Nosso compromisso é grande. Isso. Né? Meu nome é Cláudia, tá, Sônia? Sim. Por acaso, eu sou irmã do Cleiton. Outra dívida, Cleiton. Brincadeira. Mas em uma conversa com uma aluna de 3º ano do ensino médio, ela falou comigo assim: Cláudia, nós somos de uma geração que nós temos de tudo. Tudo que nós queremos, nós temos. Mas nos falta afeto. Nossa, Sônia, aquilo entrou para mim assim como uma flecha. E ela tem razão. Falta afeto. Então, a gente que lida com muito aluno, a gente vê isso todo momento. A carência é muito grande. A omissão dos pais é muito grande. E isso reflete lá dentro da escola. É o lugar onde tudo vai acontecer, onde vai estourar, a bomba estoura, é lá dentro da escola. É na escola. Mas aí, Cláudia, sabe o que eu penso? Eu penso assim, de alguma forma, o que está faltando no lar é Jesus. Sim. O que está faltando nos lares é Jesus. Quando Jesus entra a porta dentro do nosso lar, tudo é modificado. Verdade. Tudo é modificado. Nós temos que nos... Oi, Anjo. Eu sempre que eu faço uma reunião de pais, eu sempre pergunto para os pais, qual é o momento em que vocês assentam com seus filhos para rezar, para orar, né? Seja qual for. Qual é o momento? Eu sempre cobro isso. Toda reunião de pais, eu cobro isso dos pais. Isso porque eu aprendi, né, Sônia? E você falou uma coisa bacana aí, Cláudia, que é o seguinte: os filhos reclamam que falta afeto. Mas se você pensar com bastante tranquilidade, está faltando afeto entre os cônjuges. Entendeu? A coisa do amor, ela foi substituída pelo imediatismo. Nós estamos com tanta necessidade de ter que a gente esqueceu que precisamos ser. E como educadora, a gente visualiza isso nas escolas, né? O mundo está carente. Eu acho que a gente não está consciente o suficiente de que o amor está jorrando incessantemente. Jesus não nos abandonou, não. Quando você usou a palavra carente, fica parecendo que Jesus parou de doar amor para o universo. Mas nem isso, não. É eu que não estou usando o vasilhame adequado para buscar essa afetividade. Essa coisa de permanecer, de entender a família como prioridade, de entender que o relacionamento via diálogo é muito importante. Eu acabei de ler agora uma mãe dialogando com um filho, numa linha de conhecimento superior. Então, às vezes, eu preciso conversar com meu filho. Meu filho entra dentro de casa, ele passa direto por mim e vai para o quarto. E eu sei que ele chegou porque eu vi um barulho. E às vezes eu nem sei como ele chegou. Eu preciso entender, Cláudia, que eu tenho que buscar meu filho no portão. Entendeu? Às vezes o marido chega, tá lá buzinando o carro, e eu falo assim, mas que é um folgado, não pode abrir o portão. Que bacana seria se você pudesse ir lá abrir o portão para ele, para você ver como é que ele está entrando dentro de casa. Chegou, meu bem, que bom, que bom. Você está cansado? Tudo isso é a fomentação do amor dentro de casa, mas eu estou deixando isso acabar. Eu não quis cuidar da família nesse tempo de pandemia, doido para sair para a rua, para as baladas, o jovem para as baladas, as crianças para os parques, as mulheres para o dia a dia, os homens para os encontros. A gente ficou doido para ir para a rua. E aí a gente não sara, porque o correto era eu poder me organizar afetivamente dentro de casa. Deixa eu ver como é que minha família está, como é que meus avós estão, né? A gente pulou etapas. O amor continua jorrando por Jesus do mesmo jeito. Mas eu fiz o quê? Né? Eu me puni, eu me castiguei.
E isso está fazendo com que o sofrimento, às vezes, me cobre de maneira muito ostensiva. Né? E, como você falou, você faz uma reunião de pais. Quem são os pais que comparecem na reunião, Cláudia? Daqueles meninos que não precisam. A gente sempre fala assim, não é? Mas são aqueles pais que são presentes, que acompanham os filhos, que a gente vê como uma família estruturada. Estruturada. Cadê a mãe do menino que está aprontando na escola? Não comparece, não. Vai, e aí não. você precisa, a gente precisa estar pedindo às mães estruturadas que nos ajudem a estruturar as outras crianças. Né? Que são os trabalhos em grupos. E às vezes a mãe fala, ai meu Deus, você deixar meu menino ficar com aquele outro menino é tão bagunceiro. E aí você tem que pedir, ô mãe, deixa seu filho é tão organizado, deixa ele perto dele, mudar a cadeira de lugar, criar situações que façam com que o espírito entenda o mecanismo da vida. Tá? Mas a gente vai chegar lá, filho, não vamos desistir nem desanimar, não, tá? Não, de forma alguma. Eu tenho 7 minutos. Então, aqui, em sua educação, não pode se ter como livro o chicote, o castigo, a punição, a desvalorização moral, mas o diálogo sempre. Por isso que eu li o diálogo da dona Laura. Ensine seus filhos a respeitar a individualidade e a natureza. Ensine isso para os seus filhos. Idosos, crianças. Ensine seu filho a respeitar o idoso, a criança, as grávidas, pessoas deficientes. Ensina seu filho. Né? Na escola lá, escola integrada, tem uma criança lá com deficiência, ensina seu filho a ajudar aquela criança, a também mostrar a sua deficiência. Você não tem uma perna, mas eu também não tenho capacidade para desenvolver esse tema. Nós somos iguais, diferentes, mas iguais. A gente precisa passar por essa dinâmica, né? Respeitar a autoridade policial. Outro dia eu estava assistindo um policial chamando a atenção de uma criança, mas a hostilidade da criança era tão grande que a gente via a ausência de respeito dele para com uma autoridade. Ah, mas os policiais... Não interessa, ele está ali como uma autoridade, precisa ser respeitado. Ensina seu filho, meu filho, diante de um policial, respeite, senhor, pediu a carteira, tira a carteira com carinho, com cuidado, não faz movimentos violentos, não aparenta excesso. Às vezes o policial está parando um veículo, o pai está dentro do carro, fala um palavrão, esses vagabundos, não sei o quê, e aí está falando na frente do filho. Esse filho nunca vai respeitar uma autoridade. Nunca. Então a gente precisa partir de um princípio que existem regras para que esse respeito aconteça, para que a minha responsabilidade como mãe seja suprida. E eu possa chegar ao pai falando, fiz o que o senhor me pediu, Senhor. Né? E aí, Pestalozzi fala, né, que a escola forma o homem temporário, o lar forma o homem para a eternidade. Né? Mostre para seus filhos Deus, Jesus, espíritos, protetores espirituais, obsessores, oração, felicidade. Mostre para eles isso. E como é que a gente vai fazer isso? Via oração no lar. Se eu quero me sentir responsável, ensina seu filho que Deus não está lá fora, que Deus está dentro de casa. Tá? Ensina seu filho a trabalhar. Desde cedo, ensina seu filho o valor do trabalho. Ah, não, meu filho é só estudante. Um estudante que não pode catar a caquinha do cachorro, um estudante que não pode lavar a vasilha que ele comeu, um estudante que não pode arrumar a cama que ele dormiu. Ensina seu filho o valor do trabalho. E aí, o efeito disto é a sua responsabilidade concluída. Né? E aí eu queria terminar com uma frase que fala sobre o trabalho, porque Jesus fala assim, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E tem uma frase do Walter de Oliveira que ele fala assim, o trabalho é o mais significativo meio de cientificar-se da educação da criança. Ensine a cooperação no lar, tão logo ela se entenda como espírito encarnado. Olha que bacana. Então, quando seu filho se entende como criança, quando ele aprende as leis da socialização e ele passa a brincar, utilizar os brinquedos com outra criança, faça lá o seu caixotinho. Quando ele terminar de brincar, fala com ele, meu filho, guarda seu brinquedo. E aí ele vai aprender a guardar o material escolar dele. E aí ele vai aprender a guardar a roupa dele de uso. Ele vai aprender a lavar a própria roupa.
ele vai aprender a lavar a peça íntima dele. Um outro detalhe que eu não queria deixar passar, né? Hoje os pais têm uma preocupação muito grande em dar aos filhos privacidade. Gente, tentem pensar na palavra privacidade. E aí nós vamos entender que a verdadeira privacidade é aquela em que você tem a sua filha, e a sua filha está no banheiro, e a sua filha grita de lá, mãe, esqueci a toalha. E ali você agitada com o serviço no lar, você pede ao seu filho de 13, 14 anos, pega a toalha da sua irmã lá no banheiro. E aí ele aprende corpo físico, sexualidade no corpo da irmã. Você quer mesmo ensinar a privacidade? Sabe essa coisa de senha no celular? Não permita. Senha no computador? Não permita. Casal não tem senha. Quando o marido põe senha no computador... Vamos voltar à questão da senha lá do filho, né? Vamos esquecer esse negócio, porque senão vai dar briga. Mas senha, não tenha isso. A senha no lar chama-se respeito, amor. Amor. E aí, a partir daí, nós vamos encontrar a tarefa. E aí eu retorno lá no primeiro item da nossa palestra. Lembrai-vos de cada pai e cada mãe. Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se eu entendi bem, se eu compreendi a responsabilidade da educação e da missão dos pais, eu vou saber responder a Deus. E aí ele vai me presentear no futuro com outras famílias, com outros filhos. Ao invés de um filho só, eu vou pedir a Deus, me dá mais 3, me dá 5. Eu vou parar de fazer economia gestacional, porque isso nada mais é do que medo da educação. Tranquilo, amigos? Pesado. Mas parece que vocês entenderam, né? Parece que entenderam. Que bom.